elas acabam recebendo, ou alguns pacientes idosos também acabam recebendo repelentes. Então são grupos específicos, até porque você precisaria de um quantitativo de repelentes extremamente elevados para distribuir para reaplicações que deveriam acontecer. Mas isso vira um problema. Isso vira um problema porque você deixa a população exposta, a população vulnerável. Porque o ideal, se eu tenho repelente, eu tenho a possibilidade de aplicá-lo em áreas expostas ao longo do dia e, com isso, eu me protejo nas minhas andanças pela rua, pelos passeios, pelos parques e assim vai. Muito bem, o que eu posso fazer dentro da minha casa? Que era uma outra possibilidade que também para a população geral isso acaba sendo extremamente onerosa, que é o uso dos repelentes de tomada que eu uso no meu escritório, eu uso na minha casa, que tem aquelas pastilhazinhas que ficam por 12 horas e garante um ambiente que a gente chama de astringente, ruim para o mosquito. Por isso ele é um repelente. E o mais interessante é que eu preciso deixar uma frestinha de janela aberta, porque aquele mosquitinho chega, sente um cheirinho estranho, nós não sentimos humanos, mas o mosquitinho sente, e ele sai. E ele tem que sair por onde? Pela frestinha. Por isso que muitas vezes a gente deixa a janela fechada, vem o mosquito e você fala, porcaria, não funciona isso? Né? Então, é importante, mas a gente está falando de novo, para nós, para um grupo que tem acesso a isso. Mas quando a gente fala da população de forma geral, isso nem água em casa. Não tem nem água. Eu lembro quando a gente falava, use álcool gel na época da pandemia, temos que usar álcool gel, máscaras. A gente falava, peraí, pessoal, não tem nem água encanada, não tem nem sabonete. Então eu acho que, sem dúvida alguma, de novo, é hora, sim, da gente ter a parceria público-privada. Porque a gente tem muita gente que também pode e quer ajudar. Então a gente tem que desmistificar essa questão de parceria público-privada, achando que eles estão ganhando alguma coisa. Não, quem tem que ganhar é a população. A população tem que ganhar com esse esforço conjunto, assim como houve esforço conjunto na pandemia do público e do privado, fazendo com que a gente pudesse ajudar a população. Entidades, associações, profissionais que têm ajudado. A UFA, por exemplo, tem sido importante no combate à dengue, pelo que eu li. Sem dúvida, então é um exemplo papel de orientação, de capacitação de lideranças comunitárias, isso é fundamental. E quer dizer, na favela, em São Paulo, sem dúvida. E, por exemplo, quando a gente fala de vacinação, o ideal é você ter a capacitação dessas lideranças comunitárias naquela comunidade para que você consiga engajar o maior número de pessoas, tanto em fiscalização, em cobrança da população para isso, mas, vou dizer, não é só isso. Nós precisamos fomentar com outros arsenais de proteção para a população que, sem dúvida alguma, o poder público não consegue. E não consegue, eu ainda vou dizer mais, como gestor público. Porque quando você vai olhar valores de orçamentos, hoje a gente tem uma série de coisas que a gente poderia usar. São os mosquitos transgênicos, a gente podia usar o mosquito com Wolbachia, que é aquela bactéria que simplesmente destruiria o vírus. A gente vai falar disso no segundo bloco, porque esse assunto é importante. Tem novidades aí. Pois é, mas por outro lado, são custos elevados, que para um gestor público ele vai ter que comprovar a necessidade por os órgãos gestores. Seja Tribunal de Contas do município, do Estado, da União, seja Ministério Público, todos que vão querer que ele comprove a necessidade daquele momento. Então, isso muitas vezes faz com que o gestor, eu não vou poder ousar a fazer dessa maneira, porque eu posso ter problemas futuros. Andressa. Agora, não, em relação ao repelente, acho importante uma questão até de conscientização, de informação. O que nós temos para fazer enquanto a vacina não chega para todo mundo? O repelente é suficiente, além, claro, de você cuidar, de não deixar a água exposta, de fazer essa troca semanalmente. Quem está infectado, por exemplo, e mora numa casa, ele deve passar o repelente para que não seja picado e, de repente, um mosquito que não está infectado pique a pessoa do lado. Quem quer proteger a família está infectado, também tem que usar o repelente? Essa pergunta é excelente. Por quê? Nós temos que fazer com que essas pessoas que estejam infectadas usem repelente.
A gente poderia até dizer mais, olha, colocar tela nas janelas. Isso não é factível, mas o uso do repelente nesse indivíduo é fundamental. E nós temos que lembrar que esse repelente ele deveria ser usado num país como esse, em que as pessoas têm o risco de se reinfectar. E a gente veio discutindo há pouco tempo atrás que o indivíduo que tem uma segunda exposição a um outro subtipo tem o risco de fazer uma forma mais grave. Mais um motivo para ele continuar se protegendo numa situação como essa. Mulheres grávidas, o uso do repelente, idosos, pessoas portadoras de comorbidades que tendem a fazer formas mais graves e fatais, são outros que deveriam estar se utilizando dos repelentes. Mas a gente tem outras formas também além disso. O uso de roupas claras e compridas. Por que roupa clara? A roupa clara, ela permite você identificar se pousou ou não um mosquitinho. Segundo, roupas claras, elas acabam ofuscando o olhinho dos mosquitos. Eles têm o que nós chamamos de fotofobia. Ou seja, muita luz, para eles acabam se sentindo perturbados e então isso também acaba funcionando de uma forma de repelência. Estudos mostraram recentemente que roupas como coloração avermelhada são atrativos para o mosquito. Então, a gente tem que falar mais. Olha, vamos cair na realidade e trazer coisas que são importantes para a população. Porque não adianta falar, fique olhando o seu vasinho. Você fala, eu estou olhando a caixa. Mas vamos falar de uma forma com que a população também entenda. Como você falou, e você é um grande comunicador, nós temos que saber falar com a população para que ela entenda o papel que ela pode fazer para proteger a sua comunidade, mas proteger a si e a sua família. Se a gente tem uma porcentagem assim, de o que é forma grave da dengue, o que não é, por exemplo, um grupo de 50 infectados, quantos aí seriam forma grave da doença? Olha, só para ter uma ideia, para cada 20 pessoas que fazem uma dengue, que nós chamamos dengue clássica, um deles, apenas um deles evolui de uma forma mais grave, então 5%. Sim, e os sintomas aí... Aí o que nós temos? É interessante que as doenças elas são muito o que a gente chama bifásicas, elas têm duas fases. A gente viu isso na Covid, a gente viu e vê isso também relacionado até a situações como a leptospirose, como a Covid. O indivíduo veio bem, aí que tá. Então, o que passa a acontecer? O indivíduo veio com aqueles sintomas iniciais de dor no corpo, dor de cabeça em cima dos olhos, atrás dos olhos, febre alta. Então, e olha lá, em nenhum momento aqui eu falei nariz entupido, dor de garganta. Falei? Não. Então, dengue não tem sintomas respiratórios, só tem sintomas gerais de um quadro viral. São mais de 20, né? Aí que tá. Então, eu anotei aqui, tem 20. Não, a gente colocou também. Mas basicamente, A gente colocou os sintomas. Poder colocar outra arte. Ali tem 4 sintomas. não, mas peraí, eu tô falando da dengue clássica, Claro. aquela inicial. Isso. O que vai acontecer? Essa da dengue No grave. terceiro, quinto dia, o que eu vou ter? O surgimento de manchas avermelhadas pelo corpo. Essas manchas avermelhadas e, eventualmente, um episódio ou outro de diarreia. Quando ocorre o que a gente chama de defervescência, ou seja, o indivíduo melhora, ainda uma dorzinha no corpo, é a hora que ele começa a apresentar sintomas mais graves, como retorno na febre, batedeira no peito, dificuldade respiratória, e assim vai progredindo. E aí tem que ir para o hospital. Sem dúvida alguma, aquele indivíduo que tem dengue ou suspeita de dengue, que virou e falou, não, eu não preciso ir, e que de repente melhorou, e ele volta a apresentar os sintomas, seja febre ou qualquer outro desconforto no qual ele não apresentava anteriormente, ele tem que obrigatoriamente procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para ser acompanhado. A gente colocou ali, só para ilustrar também, que tem alguns sintomas que são comuns à gripe, Covid e com a dengue, só que aqueles de baixo ali a gente colocou que, olha, esses são realmente sintomas característicos da dengue. Você começa a ter dor na articulação, mancha no corpo, como você falou, avermelhado, diarreia, dor nos olhos, são sintomas mais voltados para a dengue. Antes da gente seguir para o intervalo, a Sheila ia aproveitar um gancho. Não, só pedindo para falar da nomenclatura hemorrágica, porque antigamente a gente falava, associava a doença grave, a dengue grave, a hemorrágica.
A OMS abandonou essa nomenclatura porque não necessariamente há hemorragia. Sem isso, dúvida doutor? alguma. Isso é importante porque, por exemplo, eu posso ter naquela fase 1, que é a dengue clássica, que todo mundo vai ter, eventualmente um sangramentozinho no nariz, ou um sangramento na gengiva. Isso não é uma dengue hemorrágica, isso é uma dengue clássica com episódios de sangramento. Ponto. Quando eu vou para uma forma grave, não obrigatoriamente eu apresento, especialmente na primeira fase, quadros de sangramento. Então alguém vira e fala assim, não, mas eu estou com febre, voltei a fazer febre, mas não estou sangrando, então não é aquela forma hemorrágica. Então é importante sim a tua pergunta, porque eu vou ter em fases muito tardias dessa segunda fase, episódios de sangramento decorrentes da piora, da plaqueta, da coagulação. Tem sintomas psicológicos também, né? Sintomas neurológicos que acabam acontecendo, especialmente, inclusive, com o rebaixamento do nível de consciência, as pessoas acabam torporosas, algumas com convulsão. Pois é, mas isso é dentro dessa segunda fase, também uma fase mais tardia. Deixa eu interromper aqui rapidamente. Primeiro que daqui agora a pouco o Dr. Jean falou que roupas avermelhadas atraem mais. A Sheila já ficou preocupada aqui do lado com a roupa que ela tá. Mas a gente ficou mais tranquilo que você disse que eles têm fotofobia. Então onde tem muita luz eles se afastam. Ela tá mais tranquila agora aqui no estúdio. A gente pode dessa maneira pro intervalo voltar já já aqui no nosso canal Vivo com o Dr. Jean Gorenstein. A gente tá falando sobre essa epidemia de dengue no Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.